Como estão vocês aí? Sério, me digam aqui no comentário como vocês estão se sentindo. Aqui na Espanha a gente está entrando agora na terceira semana de isolamento social, ou seja, são mais de 15 dias de quarentena, bem mais na verdade, eu já perdi a conta aqui, acho que são 18, a gente começou antes aqui, um pouco antes da ordem oficial do governo espanhol. E a gente está acompanhando as notícias aqui, vendo o que está acontecendo, vendo os jornais, a saturação do sistema de saúde em Madrid, que é o principal foco, que é o epicentro da doença aqui na Espanha, e o sistema já está saturado, na verdade, né? As imagens que você observa ali são de hospitais com pacientes nos corredores, pessoas sendo atendidas em macas nos corredores e, em algumas circunstâncias, o pior dos cenários, que é selecionar, fazer uma triagem de quem vai receber atendimento, de quem merece receber atendimento, porque terá uma sobrevida maior do que outros, e os que serão deixados para morrer. E a preocupação é constante, na verdade, né? Sair na rua aqui, o tempo todo, só para você ter uma ideia, aqui o tempo todo a gente está medindo temperatura, o termômetro fica na minha mesa aqui para medir temperatura, porque a gente não sabe se a gente não pega, em alguma das saídas nossas aqui, e a farmácia ou o mercado, se a gente não pega alguma coisa. Então, realmente, o clima é tenso. Eu imagino que para muitos de vocês aí também, que estão no Brasil, já em isolamento, esteja parecido. Embora tenha começado depois, um pouquinho depois, ainda vão entrar no pior, porque a gente aqui está, nesse mês de abril agora, entrando no surto principal, no maior pico, e resta observar agora o que vai acontecer. Se vai começar a cair, reduzir os contágios, reduzir o número de mortes e começar a melhorar um pouco e começar a vislumbrar uma saída para isso. Bem, o tema do vídeo de hoje não é sobre isso, embora tudo que a gente fale agora esteja relacionado ao coronavírus, porque a gente está em suspensão, na verdade, né? O mundo está parando para esperar passar essa onda, essa doença que tem mudado completamente nossas vidas. Aqui na Espanha, inclusive, o termo utilizado agora, na questão econômica pelo menos, é de uma hibernação econômica. Nós estamos hibernando aqui. Parou tudo e vamos esperar para voltar. Semana passada eu publiquei um artigo no site da Carta Capital imaginando como será o mundo depois disso, né? E foi um texto otimista, na verdade, porque me parecia que havia saídas positivas para esse caso aqui. Para nós, coletivamente, sociedade, aprendermos a lidar com isso e criar mecanismos de proteção dos cidadãos, de como a gente se protege de uma situação parecida, porque não será a última, certamente. Epidemias e pandemias já aconteceram anteriormente, algumas muito piores do que essa agora, embora fosse um mundo diferente, sem tantos preparos como a gente tem agora, né, sem os medicamentos, sem o sistema de saúde, então foi muito mais grave do que agora, mas isso vai mudar de fato o planejamento para casos futuros. Mas no meu artigo, o que eu tentei imaginar é como isso vai mudar politicamente o cenário global. Que tipo de políticos nós vamos escolher no futuro. Então era uma visão positiva para depois, pós-pandemia. Porém, essa semana saiu um artigo do Casmud, que é um cientista político e ele trabalha com os movimentos populistas de extrema-direita pelo mundo. Então ele analisa esses governos que agora conseguiram ocupar diferentes postos de poder em diferentes países. No Brasil com o Bolsonaro, nos Estados Unidos com o Trump, no Reino Unido com o tema do Brexit. Eles foram responsáveis pela movimentação xenófoba, anti-imigração, anti-refugiado e que levou à saída do Reino Unido da União Europeia. Além do crescimento e ressurgimento de vários partidos extremistas pela Europa e pelo mundo. E a visão do Casmud é bem diferente, na verdade. O que ele diz ali, e eu sou obrigado a concordar com ele, é que muita coisa vai mudar de fato. O mundo vai mudar pós-pandemia. O mundo será diferente pós-coronavírus. Porém, isso não quer dizer que será positivo ou negativo. Isso vai variar de país para país. Porque, por exemplo, o que a gente observa agora na Espanha, que tem dado uma resposta enérgica para esse desafio. O primeiro-ministro aqui, o governo de coalizão aqui de esquerdas, que é com o PSOE, com o Podemos e outros partidos de esquerda, eles têm tentado confrontar isso de maneira séria, não minimizaram o impacto disso, embora a ação deles aqui foi um pouco lenta em relação a outros países. Acho que a Itália e a Espanha pecaram nesse sentido, de retardar o isolamento, de retardar o controle do vírus. Mas nesse momento tem havido sérias críticas ao modo como o governo tem lidado com isso. Então não me surpreenderia, ao terminar essa crise agora, essa crise sanitária, essa crise social na Espanha, que o governo daqui caia também. E isso vai se repetir em vários países diferentes. Seja através de eleições, seja através realmente de mobilizações internas, coligações internas em sistemas parlamentaristas, por exemplo, como é aqui na Espanha, de derrubada do governo atual e uma nova coligação com diferentes partidos.
Aqui na Espanha, por exemplo, você tem o crescimento do Vox, que é um partido extremista de direita. Na França você tem a Frente Nacional, você tem diferentes partidos que se organizam na Europa e que fazem parte de um movimento global de ascensão da extrema-direita, do qual o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, faz parte também e é orquestrado, organizado pelo Steve Bannon nos Estados Unidos, que foi quem cuidou da campanha eleitoral do Trump. Só para você ter uma ideia de como isso vai afetar a política mundial e nacional também, na Hungria agora, notícia de segunda-feira agora, o primeiro-ministro, o Viktor Orbán, conseguiu agora fazer uma manobra para tomar o controle absoluto do país. Então foi decretado estado de emergência e agora ele tem os poderes para criar leis, derrubar leis, para estabelecer medidas rigorosas de controle dos cidadãos, de censura da imprensa, ou seja, isso pode sinalizar como será o futuro da Hungria. Como o Orbán, que é um populista de extrema-direita, vai consolidar de fato o seu poder que ele foi amealhando durante muitos anos. Então, em um país, num caso específico, na Hungria, a gente já vê de fato uma transformação para pior. E aí vai depender da resposta da União Europeia, vai depender da resposta dos países vizinhos, como esses países democráticos da Europa vão lidar agora com um governo possivelmente autoritário aqui no bloco econômico. Então o que eu percebo é que, independentemente do modo como os governantes reagirem a isso, de maneira eficaz ou não, os cidadãos vão se inquietar e vão exigir mudanças posteriormente. Seja por mais direitos, por mais proteção, por mais cuidado ou por uma mudança drástica de cenário. No Brasil também pode acontecer isso. O Bolsonaro está cada vez mais fragilizado, cada vez mais isolado, e o modo como ele tem lidado com essa crise é ridículo, é inacreditável. Então pode sim, eventualmente, levar a uma queda do Bolsonaro, a uma renúncia ou a um processo de impeachment. Já tem vários processos protocolados, só esperando que o Rodrigo Maia aceite ou não, e pode levar a um governo de transição, a uma outra saída para isso. O próprio Trump, agora que enfrenta um ano eleitoral e que inicialmente lidou de maneira totalmente irresponsável com essa crise, agora tem mudado a postura e demonstrado um pouco mais de seriedade, coisa que o Bolsonaro ainda não começou a fazer. Talvez reproduza, talvez imite o Trump, que é o que ele tem feito, né? Tanto em estratégia política quanto em estratégia discursiva. Então pode ser que, vendo a crise sanitária nos Estados Unidos, que vai ser muito pior do que na Europa, rapidamente já tem muito mais casos do que em muitos outros países e também já tem mais mortes. Então pode ser sim que a mudança de tom trumpista leve também a uma mudança do tom do Bolsonaro. Resta aguardar para ver o que vai acontecer. Mas nos Estados Unidos, o que você vê também, principalmente em Nova York, que é o estado mais afetado pelos casos, pelos contágios do coronavírus, é um político em particular se destacando, que é o Andrew Cuomo, o governador do estado, que não era um governador muito popular, não era muito bem quisto, mas nesse momento em particular, segundo as reportagens que chegam dos Estados Unidos, tem se destacado ao lidar com essa crise sanitária. Diariamente ele faz pronunciamentos à população nova-iorquina, mostrando o que ele está fazendo, as exigências dele para poder superar essa crise, e tem dado uma direção para os nova-iorquinos. A gente pode pensar em analogia com o 11 de setembro, quando houve os atentados contra as Torres Gêmeas em Nova York. O presidente da época era o George W. Bush, e ele lidou de maneira totalmente ineficaz com a crise, com o ato terrorista em Nova York. Ele se escondeu, ele fugiu de lidar com as consequências. Quem assumiu o protagonismo na época foi o prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani, que foi a cara do Estado naquele momento para os nova-iorquinos. Foi alguém que foi lá nos escombros do World Trade Center e mostrou: eu estou aqui, eu vou ajudar vocês a superar essa crise. E nesse momento em particular, nos Estados Unidos, quem tem feito isso, pelo menos em Nova York, é o Andrew Cuomo. Então pode ser um nome que desponte no futuro como uma liderança. E isso será um ponto crítico também nessa questão de líderes, de pessoas que assumem os riscos, que assumem a responsabilidade e que vão levar para uma saída. No Brasil em particular, eu vejo 3 nomes despontando nesse momento, confrontando o Bolsonaro, confrontando essa falta de bom senso, essa falta de cuidado com os brasileiros. Então você vê 2 que surfaram na onda do bolsonarismo e que foram eleitos graças a uma retórica bolsonarista, que são o Dória e o Witzel. Há toda uma série de críticas contra eles, né? O modo como eles trabalham, o modo como eles se pronunciam, o que eles dizem, mas nesse momento eles se tornaram de maneira inacreditável as vozes da sanidade nessa crise sanitária. Então Dória e Witzel vão despontar como nomes possíveis de liderança no Brasil, e você tem também o Flávio Dino no Maranhão, que inclusive já é um nome cotado para uma eventual candidatura à presidência. E nessa crise no Brasil, em vários outros países no mundo, convenhamos, nessa crise você tem visto agora de fato uma disputa de poder que já se dá nas entrelinhas
do modo como os líderes estão lidando com esse problema. Embora a gente pudesse pensar que esse fosse um momento de unificação de forças e de todos caminharem na mesma direção, você já vê nas fissuras das lideranças surgindo alternativas. E como eu disse anteriormente ali, com base no Casmudde, no cientista político, isso não quer dizer que seja positivo ou negativo necessariamente. Pode ser sim, por exemplo, que na Espanha aqui a gente veja com o declínio dessa coligação de esquerda no governo, a gente veja uma ascensão da extrema-direita aqui também. Pode ser que nessas brechas surjam vozes tanto progressistas quanto vozes reacionárias, tanto vozes civilizatórias quanto vozes da barbárie. Tanto um Orbán tomando controle da Hungria agora nesse momento, seguindo para um rumo autoritário, quanto vozes de abertura, de diálogo, de tolerância. Então é imprevisível, esse momento é imprevisível. É uma crise sem precedentes na nossa geração, nós nunca vimos nada parecido com isso, e vai mudar completamente o mundo. A gente só não sabe dizer se é para melhor ou para pior, ou para os dois. Mas o fato é, e é o que a gente sabe até agora, o único modo para enfrentar essa crise sanitária, essa doença, pandemia, é ficando em casa. É ficando em casa, se recolhendo, se protegendo, se isolando e esperar o momento do pior passar. Esperar o surgimento de estudos, de alguma cura, de algum remédio que ajude a tratar o coronavírus ou eventualmente uma vacina. Então será um desafio de meses. Meses. Quanto tempo nós ficaremos isolados aqui, a gente não sabe ainda. A princípio seria 15 dias, já foi estendido por mais 15, e a gente imagina aqui que podem ser realmente meses aqui, até gradualmente retornar à normalidade. Mas esse é o desafio da nossa geração. Muita coisa vai mudar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse cenário aqui, o que vocês observam no Brasil aí em termos de lideranças, dessa disputa política, não tanto sutil assim, mas mais escancarada quase, que a gente observa agora entre figuras que estão protagonizando agora o combate ao coronavírus. Quem vai ganhar nessa, quem vai perder? E como eu disse no começo, como vocês estão? Como vocês estão lidando com o isolamento aí? Como vocês estão lidando com esse momento? Se vocês conseguem ver alguma luz no fim do túnel, estão otimistas ou não? Me digam no comentário aqui, deixa o joinha, assine o canal do Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!